Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. O podcast Articulamente, ele conta com o apoio da Clínica Fisioform, uma clínica capacitada com mais de 60 profissionais multidisciplinares, entre fisioterapias, terapias ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, hidroterapia, pilates, entre outras áreas. Eu vou deixar o link da clínica, o link do Instagram, né? Então, se vocês precisarem acessar, tirar qualquer dúvida e informação, vocês têm lá. Hoje, para iniciar o nosso programa, nós contamos com dois convidados. Dr. Carlos Henrique Massaneiro, ortopedista, médico aí que muito tempo atuou na área de coluna e agora vem estudando cada vez mais a área da intervenção, né? E do outro lado nós temos a Tatiana, que ela é fisioterapeuta, né? Mestrada na área de ergonomia. Sejam bem-vindos. Dr. Carlos, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí, né? Eu já meio que falei um pouquinho por cima, mas acho que é importante você também falar. Bom, vamos lá. Eu sou médico de formação ortopédica, né? Sou ortopedista, trabalho nesta área há bastante tempo. Coincidentemente, hoje, ainda via Sociedade Juvenis de Medicina, vou ser homenageado com 40 anos de profissão, né? Hoje é o nosso dia que vai ter o nosso baile, a nossa festa. Então, todos esses anos, nós trabalhamos com ortopedia. Eu estou em Joinville desde 1985, somos pioneiros, sou sócio fundador da nossa clínica, do IOT, e também do Serviço de Residência Médica, que foi o primeiro serviço de residência médica em ortopedia do estado de Santa Catarina. Então, essa é a minha vida acadêmica, o tempo inteiro lidando com os médicos residentes, com a formação de profissionais, né? Eu vim durante todo esse tempo, e aí com o decorrer da profissão, eu fui fazendo alguns ajustes. Realmente, nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado, continuo como médico ortopedista, continuo fazendo as cirurgias de coluna, e só que mudei um pouco o foco, eu estou na parte de intervenção. E a parte de intervenção, o que significa, né? Medicina intervencionista, que é muito comum as pessoas me perguntar. A medicina intervencionista você pode trabalhar em várias áreas, mas a minha área é músculo-esquelética, o sistema músculo-esquelético. Então, seria uma medicina onde você tem condutas, na grande maioria, minimamente invasivas, com bloqueios, com determinados tipos de tratamento, onde você não precisa fazer uma intervenção cirúrgica, aberta, cruenta. Não há esta necessidade. E com isso eu tenho diminuído significativamente o número de cirurgias de coluna vertebral e das outras articulações. Tanto é quadril, joelho, ombro. A gente tem tido uma maneira de poder trabalhar nessas áreas de uma maneira assim bastante eficaz, com muito bons resultados. Legal. Agora você, Tati. Sou fisioterapeuta há quase 30 anos também, eu já tenho trabalhozinho aí. Atualmente eu estou mais na área da ortopedia, já fazem alguns anos, mas eu trabalhei muitos anos com pesquisa na área de ergonomia. Trabalhei como docente em algumas faculdades no Rio Grande do Sul, e atualmente eu faço parte aqui da Fisioform, né, área de ergonomia, e eu dou aula ali na faculdade Guilherme Guimarães. Legal. Eu acho que é mais justo, né, a gente começar falando um pouquinho sobre a coluna, né, Dr. Massaneiro. E a imagem que eu tenho, né, vendo prática clínica, né, que as pessoas acham que a coluna é de vidro, né, que a coluna é uma coisa frágil, que não pode se abaixar, não pode pegar peso, não pode fazer nada, né. E pelo contrário, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre. A coluna, bom, é bacana essa sua colocação, que a queixa de dor lombar a queixa hoje, ela é mundialmente o CID M544, é o CID aonde você tem a maior inadimplência dos serviços. A falta pelo trabalho hoje no mundo bateu a cefaleia, que é a dor de cabeça. Então, hoje, a maior causa de ausência de absenteísmo, de ausência no trabalho, é a dor lombar. Então, veja o foco, o quanto que isso representa.
certo? Num consultório geral ortopédico geral, não só de coluna, geral, a dor lombar é a queixa aproximadamente de 30 a 40% de todas as consultas. Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave. E nós temos maneiras de se poder evitar isso. Eu sempre falo, é uma frase muito conhecida, que é: viva bem com a coluna que você tem. Como que eu vou viver bem? É tendo um bom controle do peso corporal, é tendo um cuidado específico, postural, ergonomia, fundamental, e você ter uma atividade física de uma forma rotineira. Não é uma vez por semana, sábado à tarde, você jogar bola com os amigos. Até deve fazer isto, mas você tem que ter um condicionamento físico de uma maneira habitual, corriqueira, diária, sabe? Isso é o que ajuda. Eu sempre falo, né? Não é. As pessoas querem falar assim, eu vou me exercitar, vou subir o mirante. Eu falo assim, não é assim. A gente primeiro se condiciona para subir o mirante. A gente não vai ficar condicionado a subir no mirante. O que o fisioterapeuta mais gosta é quando o paciente vai subir o mirante, porque as pessoas vão lá e voltam lesionadas, voltam machucadas, né? A maioria, graças a Deus, não é algo sério, né? Mas elas não entendem que existe um preparo, né, Tati? Eu acho que tu também deve passar por isso. A gente faz a avaliação, aqui tem uma pergunta, né, que a gente pratica atividade física, e eu sempre pergunto, Aí. Pratica atividade física e trabalha em quê, né, o teu dia a dia? E muitas pessoas, a gente está numa região industrial, trabalho com atividade pesada. Quando vem a resposta, pratica atividade física? Sim. O que tu faz? Caminho e joga o final de semana. Pratica atividade física. Tu tem que ter uma atividade constante de reforço. Então, para te jogar esse final de semana, tem que estar condicionado. E, inclusive, se tu carrega peso, se tu faz um esforço na tua jornada de trabalho, tu também tem que estar condicionado. Mas eu já faço tanta força, vou ter que fazer mais exercício. Sim, porque senão tu vai... Então, a pessoa tem uma ideia de que levantar o peso no trabalho, ou dar uma caminhada, ou correr, todo mundo corre. Todo mundo corre e todo mundo caminha, né, Tati? A hora que você pergunta, mas o que é o caminhar? Né? O que é caminhar? Tipo assim, eu caminho 2 horas. 2 horas seguidas. Sim, eu saio caminhando, vou até... Mas o seu ritmo, com a família, cachorro, gato, galinha. Então, não é uma atividade física. Então, as pessoas não têm noção do que é atividade física, né? E do preparo que tu tem que ter para... Isso é importante, né, Tati? Porque entra muito nessa questão das pessoas falarem, eu não tenho tempo. Tenho tempo, porque não tenho tempo. Eu sempre falo, não é questão de tempo é relativo, né? Então é questão de prioridades. Então as pessoas, elas não entendem, elas acham que tem que ir para academia fazer 1h30 ou 2 horas de exercício. Não é assim. Mais importante é a constância do que uma quantidade num único dia, né, doutor? Com certeza. A chance de você se machucar fazendo um dia muito forçado é alta, muito alta. Então, se você tiver... Você colocou o termo absolutamente correto, que é constância. Você ter aquela a habitualidade, sabe? Isso é fundamental. Até mesmo porque quando uma pessoa sedentária, ela inicia uma atividade física, nos primeiros meses o corpo dela vai entender aquele estímulo como inflamatório. É a pior fase da saída do sedentarismo, é o primeiro mês. E é aí que as pessoas desistem, né? Então, quando ela vai começar a colher os frutos ali no 3º mês, que ela vai começar a sentir umas mudanças de disposição, essas coisas, né? Claro, dependendo da pessoa, às vezes ela precisa de mais tempo ou menos, né? Ela que vai colher os frutos, né? Então, eu acho que a consistência, o hábito é importante, né? Porque muitas vezes eu vejo paciente falando assim, porque o médico disse que eu preciso emagrecer. Porque fulano falou que eu preciso emagrecer, né? Então, assim, as pessoas não entendem que não é só ir para academia por estética. A gente fala, ir para academia é qualidade de vida. Então, assim, o emagrecer ele vai ser uma consequência, uma vida com rotina, uma vida regrada e qualidade de vida, certo? Então, É que a saúde é uma questão que as pessoas só se dão conta quando perdem, né? E não valorizam e não investem na sua saúde.
tu for pensar, tu vai olhar lá, a pessoa, ela compra o carro do ano, mas ela não vai pagar a tua consulta, ela quer fazer tudo pelo plano. Então, assim, tu já vê que ela sonega para investir o dinheiro na própria saúde. Ela quer investir em algo palpável, não na saúde. Quando ela se dá conta, né, daí ela vai pagar a consulta, ela vai pagar o procedimento, ela vai pagar um RPG, um Pilates melhor, quando ela perdeu. E daí ela quer para ontem, porque ela não quer gastar tanto. Então, as pessoas, enquanto a nossa visão na sociedade não mudar e a saúde é o nosso bem maior, vai acontecer isso. A gente vai chegar àquele paciente que não sabe por onde começar. Tu vai pegar, bota emagrecer, bota na academia, faz uma intervenção, porque ele chega com um compêndio de complicações. Mas é por uma trajetória que a gente não investe na saúde, não é da nossa cultura, eu acho. E principalmente aqui em Joinville, eu percebo que por ser uma cidade industrial, ela tem essa característica de a saúde, ela fica E assim, ó, cada vez mal mais, delegada, assim, não é uma... a gente vê duas coisas, né? A gente vê que as coisas ficam mais automatizadas, né? E a gente vê cada vez mais a indústria de tecnologia crescendo. Então, de um lado, nós temos pessoas que trabalham sentados 10 horas e não levantam, não fazem nenhum movimento. Chegam em casa, muitas vezes não praticam nenhuma atividade. E do outro lado, nós temos pessoas que trabalham em linhas de produções com muitos movimentos repetitivos. Claro que isso vai gerar um cansaço. Essa pessoa chega em casa, ela muitas vezes não quer saber de fazer nada, né? Então, eu acho que tem esses dois lados da moeda, né? Então, vendo pela perspectiva da nossa cidade. As características da cidade de Joinville, como já foi colocado pela Tati, a cidade industrial se tem essas dificuldades, sabe? A gente está sempre em contato com colegas de outras cidades, né? Cidades próximas, assim, não tem, que são industriais, mas não tem esse percentual tão alto de indústria como nós temos. O paciente tem um foco diferente, sabe? O paciente tem um foco diferente. Isso eu acho que é uma coisa que dificulta a gente, assim, de se trabalhar assim, porque parece, ou tu tá querendo vender uma coisa para ele, não parece que tu tá tentando tratar, encontrar e tratar aquele ser completo. Então, eu acho que isso ele tem uma visão de saúde diferente. E eu vejo, se a pessoa, aquilo ali paga por um bem que é palpável. A saúde não é palpável, só quando tu perde. Exatamente. A gente só valoriza a saúde quando a gente está com alguns problemas clínicos aí, né? Aí você valoriza, não é? Tem que lembrar que isso é o mais importante, né? Com certeza. Dentre os problemas mais comuns de colunas, né? A gente sempre ouve falar o bico de papagaio, a hérnia de disco, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente sobre essas patologias. Vamos lá. Primeiro o termo, né? Bico de papagaio. Bico de papagaio o osteófito, é uma alteração de desgaste ou degenerativa da coluna em todos os níveis, né? Tanto lombar quanto cervical. E o bico de papagaio, famoso, tem em todas as articulações. O bico de papagaio no calcanhar é o famoso esporão de calcânio. No joelho é a artrose, com alterações severas que você vê. Ou seja, em todas as articulações, você tem o famoso bico de papagaio, que é uma degeneração, que é um desgaste. É importante que se diga que, dependendo da faixa etária, eu não diria que fosse normal, mas a frequência é muito alta. Então, e nem sempre não. Bico de papagaio, uma coisa bem para você que está nos vendo e escutando. O bico de papagaio não dói. Apaga isso já. Eu tenho 4 bicos de papagaio, por isso que eu tenho tanta dor. Bico de papagaio não dói. O bico de papagaio é uma defesa que o nosso organismo tem contra algum tipo de instabilidade, agressão que você tem. Certo? Normalmente é isso. Então, o bico de papagaio não dói. Esse é o conceito que eu quero deixar bem claro. E que, em determinadas situações, é comum eu pedir um exame, uma ressonância magnética de um paciente com 60 anos. Antes de chegar à ressonância magnética, eu tenho como hábito de explicar para o paciente: olha, o senhor tem 60 anos,
o senhor vai ter um pouco de desgaste na sua coluna, o seu disco vai estar acometido, o senhor vai ter um pouco de artrose, vai ter bico de papagaio, só que o que o senhor está sentindo, eu estou buscando uma outra causa. Pode ser que eu tenha um pinçamento, uma compressão do seu nervo, e aí nós vamos ter que estudar para ver que nível que é e o que é que se pode fazer. Porém, a gente envolvido com muito ensinamento, fui professor aqui da Univille durante 20 anos do curso de medicina, eu sempre falava uma coisa: valorize o paciente, valorize a história, valorize o exame físico. O que vem depois chama-se exame complementar. Então, raio-x, tomografia, ressonância magnética, outros exames mais sofisticados são importantes. Vão te ajudar? Vão. Mas nada é igual a uma boa anamnese, que é o interrogatório que você faz sobre a dor, e um bom exame físico. E para isso você tem que ter tempo. Não é uma consulta de 10 minutos que você vai resolver. Você tem que ter tempo para colher uma boa história e para fazer um bom exame físico. O resto é o complemento. Muito legal. E é exatamente isso que a gente sempre fala, né? As pessoas às vezes nem tem dor, por algum motivo ela faz um raio-x, vê o osteófito lá, né, que é o bico de papagaio, e começa a querer criar dor que nunca teve, né? Então, as pessoas elas têm que entender que quando a gente fala de dor, existem tipos de dor, né? Então, assim, existe a dor que é aquela dor local, existe a dor que ela irradia para os membros, né? Então, cada dor, ela é um sinal de um problema, né? Então, eu costumo brincar, né, que a coluna lombar ali, ela é o centro de distribuição. Então, dali que os nervos, eles vão se ramificando e vão para as pernas, né? Só um exemplo agora, há pouquinho tempo, me veio encaminhado um paciente de São Bento por um colega profissional médico lá, com uma ressonância magnética, ele já, no encaminhamento, paciente portador de hérnia de disco, com compressão extrusa, com indicação de cirurgia. O paciente veio para o meu consultório e mala. Daqui eu vou sair para internar, para já operar. Aí examinei o paciente, que o senhor está sentindo não é a sua hérnia de disco. O senhor tem a hérnia? Tem, mas não é isso que está lhe dando a dor. O senhor tem uma bursite trochanteriana, com essa dor, tem uma dor pegando a coxa, certo? É uma dor, a gente usa o termo, uma dor referida e não irradiada, uma dor referida. Isto eu melhoro em 15 minutos, nós fazemos isso. Como assim, doutor? Fomos no centro cirúrgico, fizemos um bloqueio, uma intervenção guiado por ultrassom. O paciente chegou e falou: doutor, eu estou assintomático, então você pode pegar sua mala e voltar para casa. E a hérnia está lá. A hérnia está ali. O senhor vai fazer a sua recuperação, seu cuidado ergonométrico, a sua fisioterapia lá em São Bento. Eu gostaria de vê-lo daqui 2, 3 semanas, só que o senhor... A família ficou assim, eles falaram: doutor, não dá para entender. Exatamente isso. Então, é um exemplo muito claro que eu tenho, sabe? Que eu tenho e aonde o exame físico é fundamental. Eu tenho várias situações dessas que nós podemos ficar o dia inteiro aqui contando. Mas isso é interessante, porque nem sempre o que eu falo é aonde dói é o problema, né? Então, muitas vezes a gente vê uma coluna com falta de mobilidade cervical, falta de mobilidade torácica, e a gente acaba criando um mecanismo de sobrecarga na lombar. E eu acabo brincando, né, que a coluna ela tem um formato de um S, né, justamente porque ela vai absorvendo a carga e vai redistribuindo, né? Então, quando a gente tem uma parte que não consegue pegar essa carga mecânica e distribuir, ela acaba trabalhando por 2. Então, com o tempo, isso pode, sim, gerar outros problemas, né? E assim, ó, é muito isso. Às vezes a pessoa vem com dor lombar, você vai ver ela tem uma retificação cervical, torácica. A gente começa a trabalhar o paciente de forma geral, né? Porque muitas vezes o paciente chega aqui, eles não entendem por que a gente às vezes tem que trabalhar o fortalecimento dos membros inferiores. Ele não entende por que a gente tem que trabalhar a dissociação das escápulas, trabalhar a coluna como, né? E acho que tem profissionais que às vezes focam só aquilo, né? Mas é como o senhor falou, né? A gente trata o paciente como um todo, né? Com certeza, eu vejo, desculpa, Tatson, eu vejo isso de uma forma assim fundamental e vejo que
esse imediatismo que é um problema, né? Você tem um paciente com uma dor lombar, muitas vezes o problema não está na lombar, está na maneira como ele pisa, certo? Está na maneira como, eventualmente, ele tem uma alteração de marcha, e isto vai levar à queixa de dor lombar. Então, hoje você tem a correta análise dos trilhos anatômicos, você ter a ideia dessas fáscias, isto é fundamental para o profissional que trata de dor, que trata de pacientes muitas vezes crônicos e que devam ser analisados de uma maneira ampla. E aí, logicamente, que é multidisciplinar. Entra o profissional médico, entra o profissional fisioterapeuta, entra o terapeuta ocupacional na empresa para ter esse cuidado, entra o nutricionista, entra o suporte, muitas vezes necessário, psicológico, sabe? Eu acho que você tem que ver o paciente num todo, né, Tati? E assim, ó, o que eu percebo? Com o advento, a hérnia virou uma entidade, um membro da família, né? A minha hérnia, enfim, no meu médico, no meu doutor. Então, assim, pode ter a causa é outra. Mas ele vem aqui direcionado, ele quer que diga para ele, estou tratando a sua hérnia. Eu tenho que fazer a pessoa acreditar que não é dali aquela dor. É muito difícil, porque ela aparece ali no exame. Então, como ela é o que... Eu sempre digo assim, é que é aquela coisa. Tu tirou uma foto e apareceu aquele parente chato ali, mas não necessariamente é ele que está causando o problema. Eu diria para ti que, olha, às vezes realmente não tem nada a ver. Existe um trabalho clássico, né, Tatiana? Que é o trabalho feito com um serviço nos Estados Unidos, onde eles pegavam pacientes normais, ou seja, sem nenhum sintoma. Eles pegaram uma amostra dos 30 aos 60 anos, divididos a cada 5 anos. De 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45, onde eles faziam uma ressonância magnética. Veja bem, pacientes que não tinham nenhuma dor, pacientes assintomáticos. E dentre esses, a partir dos 30 anos, você começa a subir o percentual de pacientes com alterações no disco intervertebral, seja degeneração ou protusões discais. Então, isso significa que o fato de você ter uma protusão ou uma hérnia de disco não necessariamente seja essa a causa da dor. E assim, o quadril, por exemplo, tem acontecido comigo, vem muito paciente, por exemplo, quadril. Só que ele vem como diagnóstico dor lombar e ele tem uma hérnia, só que a dor é sacroiliaca. A dor não é uma dor lombar, não tem aquela característica. Então, mas nada tira da cabeça, né? Fica difícil fazer a reabilitação, porque ele acredita que o problema dele não é no quadril. E nos últimos anos, é uma patologia que tem acontecido bastante. Eu tenho percebido. Não sei se porque o pessoal está muito sedentário e fica muito mais tempo sentado. Então, agora, como é que é o do labrum ali? A lesão labral? Lesão labral. A lesão labral com a presença do CAM, né, ou do pincer, que são alterações hoje, né? Meu Deus do céu, não tinha isso antigamente e agora vem muito isso aí, né? E daí se confunde toda essa região aqui. Daí a pessoa fica, né, Aí eu vejo, como nós colocamos, a dor referida, né? Uhum. Então você tem hoje tradicionais livros do Simon Travel, por exemplo, onde ele coloca os exemplos clássicos de dor referida. Você tem um problema, por exemplo, no piriforme, e essa dor é na coxa, podendo chegar na panturrilha. Você, fazendo um tratamento específico do piriforme, você anula essa dor. Então, mas é uma hérnia de disco. Não é. Então, aí, João, cada vez mais eu vejo a necessidade, isso foi um dos motivos pelo qual eu saí de determinados tipos de medicina de convênios, para que eu possa dedicar mais tempo à consulta do paciente. Eu não sei em que ponto que foi dado isso, né? Mas o paciente, toda dor que vai para a perna é o nervo asiático, não é nem ciático mais, agora é o asiático, né? Então, para ele, tudo é isso, né? Então, a gente explicar que essa dor pode ser outras causas, né? O piriforme é um exemplo muito bom, né? Porque uma parte do nervo ciático passa no meio do piriforme. Então, uma contratura, um encurtamento, uma inflamação.
tudo é muito fácil de alterar esse nervo, né? E esse nervo ele vai se ramificando, entre outros. Então, assim, nem tudo é o nervo ciático. Esse é um foco, por exemplo, o paciente que chega para nós com uma cervicalgia e um pouco de dor no ombro. Mas onde está a causa da dor? Está na cervical? É uma interrogação. Tem um problema, uma disfunção importante do manguito rotador, dando uma dor irradiada, podendo ser. Então, você tem que analisar isso de uma maneira correta. Então, eu sempre comento com os meus pacientes: dor na região cervical, escapular, e dor na região lombar e quadril, você tem que ter muita atenção, porque você pode ter algumas alterações que não sejam diretamente aquilo que está aparecendo na ressonância, porque o princípio é você fazer a ressonância magnética, aparecer a famosa protusão discal ou hérnia, e a culpa está ali. O bacana é que, às vezes, graças a Deus, o homem lá de cima é muito bacana, a hérnia aparece no outro lado. Aí não, eu tenho do lado direito, mas a hérnia está do lado esquerdo. Então, sabe, por aí, isso facilita muito para a gente se explicar que ali, aquilo que está ali, não é a causa do E eles perguntam, ô doutor, a hérnia ela muda de lugar? Porque às vezes ela tá de um lado, às vezes tá do outro, né? Mas assim, né? Acho que o corpo humano, ele é uma máquina incrível, né? Tudo no corpo, eu costumo brincar, né, que tem uma função, existe. Então, nós temos cada músculo, ele não tá ali aleatoriamente, né? Então, um encurtamento de um músculo, ele pode alterar a marcha, que vai gerar uma dor lá no pé, vai gerar uma dor no quadril, né? Então, antes a gente falou ali que a pisada, ela pode influenciar no posicionamento da pelve, e muitas vezes a gente acaba inclinando essa pelve, e para não andar inclinado, a gente entorta a cervical, entorta o ombro. Então, tudo isso gera um efeito de cascata ascendente, né? E as pessoas, elas não entendem que isso, com o tempo, vai gerar um desgaste maior do que o desgaste fisiológico que é comum. O nosso corpo, ele vai envelhecer. Isso não tem como, é inevitável, né? Mas uma das coisas que a gente quer frisar aqui é como a gente chegar em uma idade mais avançada, chegar bem, né? Porque não é chegar a qualquer custo. Então, a gente frisa muito isso, né? A qualidade de vida. Por isso que eu cada vez tenho mais um foco e um tratamento, e tenho um ótimo relacionamento com os colegas multidisciplinar. Certo? Eu acho que esse foco multidisciplinar, ninguém é o dono do paciente. Exatamente. Certo? Então, você poder dividir o paciente, você poder explicar para o paciente que ele precisa ter uma boa orientação com um colega fisioterapeuta, com um colega nutricionista, sabe? Isto é extremamente importante. Esse trabalho é legal, né? Quando a gente começa... A gente tem uma cultura no Brasil que ela é muito resistente a procurar ajuda, seja de um psicólogo, um médico ou qualquer coisa, né? Então a pessoa, ela deixa para procurar aquela dor que ela sente, seja na lombar, nas pernas, no joelho, no ombro, né? Ela deixa para procurar quando já tá assim, ó, num caso extremamente... Os meses que eu não tô dormindo, eu não tô comendo, eu não consigo mais entrar no carro, eu travei, eu não ando. Daí ela busca ajuda. Ela busca ajuda, quando ela impede ela de seguir a rotina dela, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse, né, a diferença dessa dor aguda, né, que é uma dor inicial, com uma dor crônica, que já é uma dor que ela persiste por um tempo maior, né? Essa aí é uma colocação, João, extremamente importante. A dor aguda é aquela dor que você vai hoje... Tempo nosso que não está muito bom, mas vai à praia, por exemplo, faz um trabalho na tua casa da praia, lá movimenta algumas coisas, então você tem o que a popular, uma rasgadura nas costas, né? Ou no pescoço, dormiu de mau jeito. Então, uma coisa que ocorreu em poucas horas ou poucos dias, né? Todos estão propensos a ter. Claro, tá? Todos nós estamos propensos a ter, e normalmente você resolve isso com uma certa facilidade, certo? Todo mundo, não estou propondo nada de se usar medicações sem a prescrição adequada, mas você faz o uso de um anti-inflamatório e as coisas se resolvem de uma maneira rápida. Então, essa é uma dor passageira, é uma coisa... É a dor aguda de pequena ou média intensidade. Se for uma dor de alta intensidade, você já tem que ter uma preocupação maior. Aquela dor que te impede que você caminhe, que impeça que você tenha um bom sono, esteja te limitando,
Aí nós temos que ter atenção. O problema, João, passa a ser a dor crônica. Primeiro, que a dor crônica é muito importante que você que está escutando saiba disso. A dor crônica, eu tenho uma dor na perna. Saiba que o problema da perna, esta dor, ela corre todo um circuito para poder fechar para a dor crônica. Ou seja, nós temos receptores que levam esta dor para a medula leva essa dor, tem um caminho que ela segue, as vias ascendentes, que vai ao tálamo, do tálamo que está dentro da nossa cabeça, vai para o córtex. No córtex, ela sofre determinadas interferências, desce pelo sistema motor e vai traduzir em dor. Então, a dor, ela tem um caminho que ela percorre. Por isso que, normalmente, no tratamento da dor crônica, nós temos que ter a chave para poder interromper esse caminho. Então, isso é muito importante que se tenha esse tipo de situação. E quanto mais tempo você tiver a dor, pior, porque ela vai cronificando. Apesar do nosso cérebro ter uma certa plasticidade, mas ela vai cronificando. E tratar a dor crônica é muito mais difícil de tratar uma dor aguda ou subaguda. Então, você evitar que essa dor se cronifique é muito importante. Ou seja, tendo uma dor, procure assistência médica, procure uma assistência para que você possa ter a melhora desse quadro, evitando a dor crônica. O tratamento da dor crônica tem sim solução, só que é bem mais complexo e por vezes não é tão rápido para se resolver o problema, né? Então, você ter a ideia de que o tratamento disso aí passa por vias do local da dor, que tem uma sequência na parte medular que leva essa dor para a nossa cabeça, a cabeça metaboliza libera determinadas substâncias que faz com que haja a complexidade dessa dor. Então, isso é muito complexo, sabe? Nós podemos ficar um dia aqui só falando de dor crônica. E é interessante, né? Porque agora eu quero ver se a Tati vai concordar comigo, né? A gente falando de forma global desse paciente, né? Analisando toda a questão biopsicossocial, né? O paciente que ele chega com dor crônica, a gente observa algumas características incomuns, né? O paciente parece que chega, vem aquela nuvenzinha preta, né? Ele já vem reclamando. É um paciente que passa por dificuldades pessoais. É um paciente que, não que seja uma regra, né? Mas essa pessoa, ela geralmente é uma pessoa poliqueixosa, é uma pessoa que está passando por algum problema, seja social ou emprego. Muitas vezes a gente vê pacientes que estão no encosto e a gente vê esse atraso, às vezes, do INSS de fazer o pagamento. Então, às vezes, aquela pessoa está preocupada que tem que pagar o aluguel, que tem que pagar não sei o quê, pagar a escola do filho. Então, eu vejo muito isso, né, Tati? E eu vejo que essas questões, elas influenciam muito no tratamento, né? Hoje a gente tem a oportunidade aqui na clínica de conseguir encaminhar para o psicólogo com mais facilidade, né? Porque eles têm uma grande área de atuação nisso, né? Porque muitas vezes essa dor, ela não é só o músculo em si, né? Além disso, agora me fugiu um pouco, esse paciente com dor crônica, ele é um paciente que ele falta mais. Ele tem mais dificuldade de aderir ao tratamento, fazer o que tu pede. Porque aquele cara que fez uma entorse, lesionou o ligamento, ele quer melhorar rápido, ele sabe que ele tem aquele prazo e ele vai sair andando pós-operatório. Quando o paciente é crônico, ele sabe que aquilo tá lento, que aquele processo assim, ele não, pelo menos assim, ele não adere como o outro, né? Vai fazer o exercício, não, isso eu não posso fazer, isso me dói demais, eu fico ruim no outro dia, hoje eu não quero fazer nada. Então ele é um paciente mais difícil, né? Ele vem com toda essa bagagem, mas eu vejo que ele é mais difícil de aderir ao tratamento. Não, esse exercício não dá, isso aqui eu não posso fazer. Eu não vim na segunda porque eu não consegui levantar da cama, eu fiquei muito ruim, eu só fiz uma caminhada no final de semana. Então ele sempre usa de alguns mecanismos assim e o tratamento não. Existem determinados protocolos, questionários, por exemplo, de catastrofização. Você vê que o paciente tem algo que ele precisa ter auxílio também de outras áreas de trabalho. E um fator, que já foi citado, mas que é extremamente importante: quem não tem bom sono não tem saúde. Ponto.
Sono é uma necessidade. Se você dorme mal, a probabilidade de você ter dor crônica, ter complicações, é muito alta. Então, sono é algo fundamental. E cada vez eu envolvido mais com dor e intervenção, duas situações que são gritantes para mim. O sono e a função intestinal. O intestino é o nosso segundo cérebro. Se a nossa função intestinal não estiver legal, você pode ter certeza que isso pode ser um dos fatores que desencadeia a dor. Eu tô até contente que tu tá falando sobre isso, porque todo podcast eu falo do sono. E hoje o senhor falou, então hoje eu me livrei dessa culpa, né? Mas é porque é importante mesmo, é durante o sono que a gente repara tudo. Estabilizador, reparador, fundamental. A gente falando um pouquinho agora, só pra gente encerrar essa questão ali que a gente comentou um pouquinho sobre as medicações. É uma coisa que eu vejo, às vezes o paciente chega com uma dorzinha ali, que tá no início de uma dor aguda, né? E ele quer chegar no médico e já... eu vou no médico pra tomar uma injeção de corticoide. Eu gostaria que o senhor explicasse que não é bem assim, né? Primeiro porque o uso do corticoide já tem que ter uma indicação muito precisa e existem pacientes que são absolutamente não diria totalmente contraindicados, mas nós temos que ter atenção especial, por exemplo, no paciente diabético, né? E fazer uma corticoterapia por uma dor em um paciente diabético, você tem que ter determinadas cautelas, porque a chance de ter complicação, paciente hipertenso, paciente com distúrbios gastrointestinais, mas principalmente o paciente diabético, você tem que ter uma atenção muito grande. E saber que aquela dose, se você faz via oral, comprimido, ou se faz injetável, você tem que ter um período curto de uso. Nós estamos dizendo no paciente com uma eventual dor crônica sem nenhum fator reumático importante. Então, essa é outra situação. Um paciente que está em tratamento por doenças reumatológicas, há necessidade do uso continuado de corticoide. Então, essa é uma outra exceção. Agora, o paciente que qualquer dor lombar quer fazer uso de um corticoide é um grande equívoco. Melhor tentar fazer o uso de medicações analgésicas, eventualmente o que a gente chama dos anti-inflamatórios não hormonais, que são os não corticoides, para se poder, e sempre dentro do possível, por o mínimo de tempo possível. Lembrando, né, que o própria atividade física, né, ela é de certa forma um analgésico, né, porque a gente acaba estimulando o nosso corpo a isso. Então, a gente vê os pacientes, eles começam a fazer um exercício, sentem desconforto ali, quando tá no terceiro exercício, eles já... Meu, João, parece que esquentou o motor e foi agora, né? Então, isso é o que a gente escuta. Então, a gente ter essa progressão, tanto do exercício, carga, intensidade, a gente vê que a gente bota confiança no paciente. Porque o paciente chega, ele tem medo de se abaixar. Isso é uma realidade. O paciente acha que... Eu tenho um paciente meu que ele foi no mercado e ele foi abaixar para pegar um fardo de latinha de cerveja e ele jura que foi isso que acabou com a coluna dele. Ele falou que travou ali e a coluna dele nunca mais prestou. E aí, quando você vai conversando com ele, você vê que ele já é um senhor, tem 60 anos, vê que é uma pessoa que nunca praticou atividade física, acima do peso, né? Então é uma pessoa que toda a vida sobrecarregou a coluna, pegou força, ela pegou peso, né? Então, assim, não é uma única situação que vai te gerar esse problema. E é engraçado porque o nosso cérebro, assim como a gente tem as memórias boas, ele salva essa memória ruim. Então, por mais que aquilo não vai te gerar dor, a hora que tu se abaixar, o cérebro ele vai gerar um input, de forma alerta, assim, para dar segurança, ele vai impedir daquele movimento. Então, a fisioterapia é extremamente importante para a gente reprogramar sensorialmente o cérebro, porque às vezes você vai apertar ali na coluna, não tem nada, você vai palpar, não tem nada, tem encurtamento, não tem nada, mas dói. Então, como que você explica isso? É o cérebro querendo, de alguma forma, proteger o corpo, né? Então, explicar isso para o paciente é muito importante, né? E faz parte, né? Ensinar o movimento correto, eu sempre falo. Esses pacientes da coluna chegam aqui, eu vou botar na postura, daí dói o punho. E eu vou fazer postura, eu vou falar, super-homem, faz... eu não consigo ficar, dói o punho. Daí eu boto sentado para trabalhar, eu vou falando na coluna, tá doendo meu joelho agora. Esse cara tem que tratar o joelho, o ombro, antes de eu chegar na coluna, porque ele não consegue ficar na posição para tratar. Então, assim,
problema é muito mais global quando o paciente chega na fisioterapia, que não é só aquele joelho. Só que ele não tu vai trabalhar o joelho, mas eu digo assim, vocês despencam para outro lado, porque não tem perna do outro lado, não tem braço do outro lado. Então, tu vai tratar o joelho, tem que tratar o cara inteiro, vai ter que ficar o dia inteiro aqui na fisioterapia, então, porque isso é o sedentarismo, né? Acho que 90%, 80% do nosso paciente que chega aqui, chega com dor, porque nunca fez nada. Não tem uma lesão grave, não teve alguma coisa assim. A gente tem aquela parcela que se lesiona no esporte ou sofreu um acidente, mas a grande maioria é a falta de atividade física, cuidado com a saúde. E daí ele chega aqui, crônico, com dor em tudo, Inflamado, inflamado, daí uma dieta muitas vezes muito ruim. muito ruim, Inflamatória, né? Alimentos muito Exatamente. e inflamatórios. daí fica daí não, tu não consegue botar nas posições, porque daí dói tudo, dói o ombro. Aí agora eu vim pra cá e agora começou a doer meu ombro. Como se a culpa fosse do fisioterapeuta, né? Agora tu me fez aquele exercício. Outra dor apareceu. Eu não tinha essa dor. Daí, não, eu fui lá no meu médico disse que eu tô proibida de fazer aquele exercício que tu me colocou. Então, assim, é mais fácil tirar aquele exercício do que ver o que tá acontecendo, né? Então, E a gente tem um sistema, né? Quando o médico ele é encaminhado pelo convênio, o paciente ele é encaminhado pelo convênio, né? Para fisioterapia, muitas vezes, por padrão, são mudadas 10 sessões, né? Porque depois esse paciente vai retornar ao médico, o médico vai reavaliar, vai ver se há necessidade de continuidade, né? Mas a maioria dos pacientes não entendem que as 10 sessões, ela é o pontapé inicial de uma recuperação. Então não é porque, eu fiz 20 sessões de fisioterapia, eu tô melhor, vou voltar para minha vida sedentária. É o que a gente mais vê. Aí dá 6 meses, o paciente tá lá, ó, de volta no nosso consultório. Então, o que a gente quer ensinar, né? Acho que a maior mentalidade que eu explico para os meus pacientes é: vocês têm que entender que a fisioterapia ela é o pontapé inicial. A dor sumiu, beleza. Mas se você não trabalhar a tua postura, a tua musculatura, trabalhar o aeróbico, essa dor ela tem grande chance de voltar. Você tem que manter uma vida ativa. A gente acabou de falar, não é 1 hora de exercício, 1 hora, 2 horas de exercício. Às vezes, 45 minutos, 3 vezes na semana, para ti talvez já seja suficiente, para a maioria das pessoas. Né? Então, a gente e esse número, ele é arbitrário, sabe? Quando se pensa, né, vou estipular, vou fazer uma guia de 10, paga 10, para retornar no médico, e 10 é para rever o tratamento, não é 10 para mim melhorar, né? Ou às vezes a pessoa chega aqui Conclusão, né? e 10 eu tenho que estar bom, tu não me atendeu nessas 10, né? E, por exemplo, o pessoal às vezes me pergunta, faço RPG ou Pilates? Dois, um trabalha mais fibra branca, trabalha mais fibra vermelha. Eu não posso escolher entre um e outro. Então, vou ter que fazer os 3, musculação, pilates e RPG? Talvez vá, entendeu? Então, são estímulos, né? Não é que a fisioterapia salva, é o movimento. Né? Então, você fazer o movimento adequado, como você falou. Muitas vezes, o que adianta a pessoa fazer fisioterapia todo dia? Ela chega no trabalho, a cadeira dela não é ergonômica, o teclado dela, às vezes, não está adaptado do jeito que deveria ser. Às vezes, o monitor dela não é a altura legal. Então, aí a pessoa fica 10 horas numa posição péssima, e acha que com 40 minutos, 1 hora de exercício vai ser o que vai salvar a vida dela, né? Então eu sempre falo para os meus pacientes, eu sei que tu tem uma dor na lombar, isso é a consequência, mas qual que é a causa? A gente falou, pode ser uma pisada torta, pode ser um desvio patelar, pode ser uma alteração do ombro, cervical, tem N fatores. Se a gente pegar 10, o doutor vai falar muito melhor do que eu, se pegar 10 pessoas com problema na coluna, são 10 causas diferentes. 10 tratamentos diferentes. O que é pro teu vizinho não é para você. Então, outra coisa que eu gostaria de abordar também é em relação às cirurgias, né? Então, são 2 coisas que eu vejo muito. As pessoas acham que, vou fazer cirurgia de coluna, vou ficar de cadeira de roda. Não é assim, a tecnologia avançou muito, né? A gente vê cirurgias que o paciente às vezes com 2, 3 furinhas, não é? Hoje o tratamento cirúrgico chamado de minimamente invasivo, né? Isso melhorou bastante, certo? O nível de segurança
para o paciente e, logicamente, para o profissional médico, melhorou bastante. Eu ainda faço todas as terças-feiras no nosso grupo as cirurgias de escoliose no hospital infantil, nosso aqui, são cirurgias grandes, de grande porte, paciente normalmente 1 a 2 dias de UTI, você opera, praticamente corrige toda a coluna e essa é uma cirurgia de alto risco porque você está mexendo com a medula ali do lado, né? Você coloca parafusos pediculados para você poder fazer essa correção e existem coisas que antes, quando eu comecei, nós fazíamos uma técnica do wake-up test, que era o paciente tinha que despertar no meio da cirurgia para a gente saber se estava existindo algum comprometimento ou não. E hoje nós temos o acompanhamento com um neurofisiologista que está ali monitorando e você acabou a cirurgia, nós temos a certeza 100% que não houve nenhum tipo de lesão e que o paciente vai acordar muito bem. Então essa é uma segurança enorme que nos dá, a tecnologia nos proporciona esse tipo de situação, sabe? Então isso é muito bacana. Agora, também você me questionou em relação à cirurgia. Algumas coisas são muito importantes. Hérnia de disco. O tratamento cirúrgico de hérnia de disco, tratamento cirúrgico aberto de hérnia de disco, é um tratamento hoje, eu posso usar a palavra, excepcional. A grande maioria dos pacientes não precisam ser submetidos a tratamento cirúrgico de hérnia de disco. Existem as exceções, quando há déficit neurológico, quando há o caso mais gritante que chama-se síndrome da cauda equina, que o paciente perde o controle esfincteriano, não segura o xixi, não segura o hábito de evacuar, perde a mobilidade das pernas, tem uma sensação de enformigamento em todo o períneo. Essa é uma situação emergencial, tem que ser operado o mais breve possível. Mas essa é uma situação rara, certo? Eu estou com 40 anos de profissão, em toda a minha vida, eu não sei, eu acho que eu não cheguei a 20 casos desses. Então é uma coisa rara isto ocorrer. Portanto, o tratamento de hérnia de disco, você sempre deve avaliar, às vezes o tratamento conservador, hoje, com a metodologia, com técnicas intervencionistas, você consegue evitar esse tipo de procedimento. É interessante que eu vou citar 2 estudos, né? Tem um estudo que ele diz que quanto maior a extrusão da hérnia, maior a chance dela retroceder, né? Então, isso é um dos estudos que tem aí. Não é retroceder, João, ela é absorvida. Absorvida, né? Ela é absorvida porque quando instrui, vamos lá para vocês entenderem, o princípio da pasta de dente, por exemplo, você pressiona e aquilo sai. Quando eu tenho um paciente com uma hérnia contida, que ela não rompeu o ligamento em uma hérnia grande, eu sei que esse paciente talvez tenha que ser operado. Mas o paciente com hérnia extrusa, sem déficit neurológico, nós temos um caso, por coincidência, o garoto jogava basquete, é filho de uma colega obstetra nossa aqui de Joinville. Ele estava jogando, subiu no garrafão, caiu, sentiu uma dor infernal na hora, foi internado, me chamaram, eu vi, tinha uma hérnia extrusa L4, L5, volumosa, mas ele sem déficit e com muita dor. Ela falou, Massa, vamos operar amanhã? Eu digo, calma, vamos dar uma segurada, vamos esperar 24. Aí com 24 horas começou a melhorar. Não operei, se passaram 6 meses e eu fiz outra ressonância magnética. Eu fiz não. A mãe solicitou, que estava, como é que é aquela hérnia? Eu coloquei, mostrei as duas e o menino desapareceu a hérnia, foi totalmente absorvido. Então as hérnias extrusas, quando não tem déficit neurológico, são hérnias de bom prognóstico, o paciente melhora. O problema vai ser lá na frente, né? Porque ele lesionou a cartilagem, esse vai ser um paciente que com certeza vai ter uma diminuição importante do espaço discal e ele vai evoluir com lombalgia. E legal, né? O outro estudo seria que exercícios aeróbicos, como caminhadas, né? Elas aumentam a hidratação do disco paravertebral, né? Para o pessoal de casa entender, ele é o amortecedor entre uma vértebra e outra, né? Então é ele que acaba extrusando e causando a hérnia, né? Então, o exercício aeróbico, ele ajuda na saúde da coluna, assim como todo fortalecimento, reforço muscular, né? E a hidratação. Estar bem hidratado, e aí nós vamos botar um foquinho no paciente com mais idade, aonde você tem um fator
hormonal, um fator endócrino, onde você tem uma inibição do sentimento de sede. Então, o paciente mais idoso, ele não tem muita sede e ele esquece de tomar água. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu lido muito com pacientes idosos, insisto em o paciente ter sempre, mas eu não tenho vontade. Então, faz um suquinho, coloca um chazinho, alguma coisa. O importante é que ele tenha uma boa hidratação. E é legal, né? Porque teve um podcast que a gente estava com 2 nutricionistas, e as nutricionistas falaram que muitas vezes, quando chega no meio da tarde ali, dá aquela fome, muitas vezes não é fome. Elas falaram, é desidratação. Existe uma parte do cérebro que é responsável por esse comando, ela é muito próxima ao comando de saciação da fome, assim como a sede. Então, muitas vezes a gente está desidratado e não com fome, né? Que é aquela pessoa que acabou de comer e já está com fome de volta. Elas falam, toma água para você ver. E, realmente, né? A gente acaba Na medicina a gente tem que ter muito cuidado com o recém-nato, a criança até 1 ano, e o idoso, porque para ele desidratar é muito rápido. Então, uma crise, um vômito, alguma coisa assim, você tem que ter um cuidado especial para não desidratar. A gente falando ali um pouquinho de hormônios, né? Como que a tireoide, ela influencia nisso tudo, né? Que eu acho que é importante também falar, né? Porque muitas vezes a gente só vê a questão estrutural, né? Mas a gente vê hoje, nós temos o magnésio, que é muito importante, a gente vê alterações de tireoide ou alterações de outras vitaminas que também são importantes para o nosso corpo, né? Eu tenho um protocolo chamado, o pessoal da medicina regenerativa, utiliza e chama-se preparando o solo. Então, quando o paciente vem com queixas diversas, eu tenho uma rotina de exames a serem pedidos, certo? Dentre eles, como você citou, o primeiro que eu peço é a glicemia. Nunca peço a glicemia sozinho. Sempre peço a hemoglobina glicada junto, que vai nos dar o parâmetro exato. Então, estou cansado de ver pacientes com... doutor, eu não tenho diabetes. Tenho quase 100. A hora que eu vou fazer a hemoglobina glicada, ela está alta. Então, você tem que ter esse tipo de cuidado. O magnésio eritrocitário, o paciente com hipotireoidismo, são pacientes que têm uma tendência a ter mialgia de uma forma importante, certo? Na anamnese, você ter a atenção em relação a pacientes que fazem um tratamento para o colesterol, as histaminas, sabe-se que elas causam mialgia, então você eventualmente acrescentar uma coenzima que é 10, sabe, são condutas, são exames extremamente importantes. Então eu tenho uma relação com aproximadamente 15 exames que eu faço de uma forma rotineira e eu tenho surpresas disso aí. Muitas vezes um exame me guia, é fácil a correção e você melhora muitas vezes a causa da dor crônica que esse paciente tem. Por geral, a gente traz qualidade de vida, mais disposição. Com certeza. Tudo, né? Com certeza. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu pratico atividade física praticamente todos os dias. Faço uma alimentação razoavelmente boa, né? Claro que não é aquela coisa regradinha, né? Mas a gente, no geral, é mais regrado. Eu fui fazer os exames, rotina, e vitamina D deu baixíssima. Então, a gente vive numa cidade que chove muito, pouco sol. Então, a gente tem que estar sempre, por mais que eu não tinha nenhum sintoma. Eu tinha dias que eu não estava muito disposto, fiz a suplementação, acabou. Os estudos das vitaminas são muito importantes, mas aí vão dar um foco. Vitamina B e complexo B, vitamina D e complexo B, são muito importantes. A B12 é fundamental, certo? Ela te auxilia muito, te dá o fortalecimento. E sobre a vitamina D, só um parênteses, pré e pós-pandemia. Antes da pandemia, você ia com vitamina D no consultório, paciente com 20, 25 miligramas de vitamina D, poxa, tá ótimo, sem problema nenhum. Isso foi para água abaixo, certo? Hoje sabe-se que a vitamina D, ela é um fator, uma vitamina importante para a parte óssea, mas ela age na imunidade de uma maneira muito importante. Os estudos mostraram que, infelizmente, os pacientes que perderam a vida no Covid, uma grande maioria tinha um déficit de vitamina D. Então, hoje, os meus pacientes, eu procuro manter a vitamina D, o meu piso mínimo é 45 a 50.
Então, eu faço de rotina o estudo da vitamina D e você manter o paciente nesse valor em torno de 50, pode chegar a 70, sem problema. Existem colegas endócrinos que já estão botando o piso em 70. Certo? Eu, com 50, eu mantenho. Menos de 50, eu faço a suplementação. Uma pergunta, doutor. Porque assim, a gente está falando aqui de um tratamento de excelência. Nosso paciente, ele vai no ortopedia. O que eu costumo dizer? Tanto a fisioterapia quanto a medicina, a gente começou a fatiar o corpo. O médico do rim, eu vou no médico do pé, eu vou no médico da mão. Sabe que isso está começando a voltar. As coisas estão começando a se ter. Eu concordo plenamente contigo, mas isso está dificultando as coisas, né? E daí, como que eu vou tratar? Tipo assim, ó, daí eu vou ter um paciente que fez essa reposição contigo, olha todo o intestino, de repente buscou um nutricional, mas eu tenho aquele que vem aqui com aquela dor crônica, que ele não vai ter isso aí, né? Então, assim, seria na formação dos médicos, nas residências, não, tipo assim, tu não formar um ortopedista só para operar. E aí tá. Por isso que eu estou dizendo que as coisas estão. A SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, agora há 4 anos, eu sou um dos participantes que tem uma função ativa dentro do comitê de dor. Uhum. E a hora que você entra no comitê de dor, você passa por tudo isso. Então, hoje, a prova da especialidade já passa por questões de dor. E quando você vai estudar dor, automaticamente isso vem junto. Então, essa coisa de você chegar, não, eu sou especialista de ombro. Ótimo. Certo? Isso que eu estou procurando desmistificar. Então, isso é no dia a dia, tá? Tipo assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho uma hernia de disco, uma dor lombar, mas o senhor não olha joelho, né? Não, minha senhora. Eu sou ortopedista, eu atendo tudo. A hora que eu digo atendo tudo, eu vou até uma hora. Chega uma hora que eu digo assim, bom, a senhora tem uma lesão importante no seu joelho que precisa ser operado. Então, eu vou fazer um encaminhamento para a senhora ser operada por este profissional. Certo? Eu acho que a colocação sua é totalmente pertinente e eu acho que está existindo uma tendência a fatiar um pouco menos. Porque se eu percebo assim, por mim, né? Tipo assim, se eu tiver que me operar, tá ótimo, com aquele médico, né? Eu não gosto dele, tipo assim, mas ele é bom de operar. Uhum. Bom cirurgião. Bom cirurgião, ele é um bom cirurgião. Se eu opero para aquele lá. Mas assim, pra clínica, eu já não vou nele, entendeu? Porque assim, eu vou precisar de outras coisas, e daí, tipo, ele vai lá e ele só olha aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, tu não vê outras coisas. Então, tipo assim, até pra operar, eu vou consultar com outro, mas eu opero com ele, porque aquele lá opera bem. Mas... É isso que o médico que trata dor crônico, ele tem que ser... Esse foi o motivo pelo qual eu praticamente, eu mesmo me descredenciei dos planos de saúde, porque eu preciso ter tempo para fazer a consulta adequada para o meu paciente. Então, eu tenho estudado demais essas bases de nutrição, tudo isso. Eu preciso ter um embasamento para poder explicar ao meu paciente. Isso, infelizmente, não se faz em consultas de 15 minutos, João. Não tem como. E a gente fica feliz em saber que tem profissionais como o senhor, né, que estão sempre se atualizando, mudando essa versão cada vez mais, mudando esse sistema, né? Porque quem ganha são os próprios pacientes, né? Então eles têm uma qualidade melhor de atendimento. É claro que isso aos poucos tem uma tendência de ir mudando, né? Porque quando a gente traz isso para fisioterapia, na semana a paciente me ligou, você é especialista em quadril? Falei, sim, nós trabalhamos com a reabilitação de quadril, mas as pessoas não entendem que quando a gente fala de lombar, eu brinco, né? Eu jogo um valor assim só para ilustrar, né? Mas eu falo, 50% da musculatura que estabiliza a lombar vai para o joelho, 50% vai para a coluna. Então não tem como eu falar, eu sou especialista de quadril e não tratar o joelho. Mas isso é o que a Tati colocou, que isso, infelizmente, na faculdade, no curso de medicina, no curso das especialidades médicas, estava totalmente fatiado. E hoje não. Hoje eu estou vendo que está abrangendo, está tendo essa fatia, está começando a ser um pouquinho mais larga, sabe? As pessoas estão dando um foco no paciente num todo e não tão específico.
Porque assim, ó, quando eu me formei, o fisioterapeuta era generalista, porque a gente trata o sintoma, Sim. né? Eu não trato a patologia. Se tu ficou com um quadril, tratar o teu quadril, a tua queixa de dor ali. Mas eu não vou tratar. Depois eu vou usar técnicas de neuro, de orto, de ortopedia. A gente era mais generalista, não era focado. Daí o que começou com as faculdades de fisioterapia? Aí eu sou só neuro, eu sou neuropediatria, eu sou só ortopedia, eu sou só ortopedia do esporte, eu sou só. Entende? Só que o fisioterapeuta que ele trata o sintoma, ele não pode ser só, vou tratar só aquilo ali. Se eu não entender de neuromovimento, eu me lembro que logo que eu me formei, eu passei uns 10 anos, 15 anos, trabalhando com neuro. Eu sempre debochava dos meus colegas da ortopedia. Então, hoje, quando eles me veem na ortopedia, eles dão risada, né? Nós, da ortopedia, é só dobra e estica. Eu disse assim, ó, eu da neuro consigo atender um paciente de orto, mas vocês da orto não atendem os meus pacientes de neuro, entendeu? Bota um paciente com dor no joelho de neuro, vocês não atendem, entendeu? Que era a minha crítica. E hoje, na fisioterapia, eu vejo os alunos, eles já são especialistas na faculdade. Não, eu quero orto, eu quero me especializar, eu quero trabalhar com joelho. Eu quero trabalhar com... Só que tu só vai trabalhar com joelho, com dor, com alguma coisa, tu tem que ter noção de neurodesenvolvimento, de neurologia, tu vai ter que ter... até do aparelho respiratório, porque daí às vezes chegam os pacientes com umas dor lá, tô com uma dor aqui na costela, começou na coluna, daí é da lombar, entende? Então, tu faz até exercício respiratório na orto. Então, porque a gente vem dessa escola de fatiar, né, o paciente. E daí, e junto a essa questão dos planos, né, que a gente tem que fazer, tem que atender a demanda, né, acaba que tu não Sistema tem amarrado, tempo né? amarrado, tu não consegue Volume, né? volume, tu não consegue fazer uma terapia Porque o manual. boleto chega no final do mês, né? Da mesma É, maneira. então, o Isso boleto é chega, então é, assim, ó, tu sabe aquilo ali, tu se forma, tu tem aquela coisa assim, mas tu vai atender plano, tu sabe como é que vai funcionar aquilo ali. Então, às vezes eu digo assim, ó, às vezes uma sessão de terapia manual, uma osteopatia, o paciente vai melhorar em 1, 2 sessões, ele fica às 10 aqui pra me tirar na... Gente, eu gostaria de agradecer de coração a participação de vocês, né? A gente já passou bastante do tempo, mas o papo estava muito bom, né? Eu acho que futuramente a gente pode fazer um outro bate-papo, né? Eu gostaria de dar um momento para vocês fazerem as considerações finais, né? Deixarem uma mensagem para o nosso público, algumas orientações. Fiquem à vontade. Bom, fisioterapia, gente, funciona, né? Mas é como o João falou, ela é um início, né? A gente deve passar por algumas mudanças, continuar com a atividade física, né? E não existe milagre, não é um tratamento instantâneo. Ah, eu tô com dor hoje, amanhã vai passar, vou tomar como tomar um comprimido ali já vai tirar minha dor, né? Então é necessário paciência, né? Para se ter saúde, é um trabalho contínuo, né? Não vai começar hoje, já vai passar, né? Então, acho que o importante, né, que tem que ficar aqui é a questão de tu manter uma atividade física, hábitos saudáveis, se hidratar, né, para viver melhor. é exatamente isso, é você ter o seu cuidado com viver bem, né? Ter qualidade de vida com boa alimentação, bom sono, né, João? Eu acho que isso é extremamente importante, ter uma boa atividade física e, fundamentalmente, dor não é normal. Ter dor não é normal. Não se esqueça disso. E evite que essa dor se prolongue, ou seja, que torne-se crônica, porque o tratamento da dor crônica é um tratamento que requer muito mais cuidados e, por vezes, muito mais dificultoso e leva bem mais tempo para que se possa melhorar. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se vocês estão passando por alguma dificuldade, alguma dor, e fizeram um tratamento, pode deixar aí nos comentários no YouTube. Às vezes você falando o que você passou pode ajudar alguém, pode ajudar o próximo, né? Compartilhe esse vídeo. Caso você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar no engajamento. E muito obrigado até aqui.